aqui conosco. É um privilégio, é tudo com muita alegria, né? E eu creio que o Senhor vai falar o coração de cada um. E obrigado, né, por estarem aqui. Como a tia Flavinha falou, com certeza vocês deixaram muitos, né, afazeres e para poder estar aqui conosco, né? Então que o Senhor fala o coração de cada um. Vou passar um momento para Ana Luísa. Ana Luísa. Ela está na sala? Saiu. Eu acho que ele foi. Sadson. Pastor Sadson. Tia Flavinha. A gente gosta muito de trazer uma música especial para vocês aqui. Hoje a tia Ana Luísa que ia trazer essa canção. Por alguma razão eu não estou vendo ela aqui, então eu vou cantar. Vou cantar, Meus Filhos São Teus. Você já desligou tudo, né? Toca o teclado, Ivo. Gente, hoje é aniversário do Ivo. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Melhor dia, não é? Então vou cantar. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre te honrar. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam para te engrandecer. Sejam luz por onde forem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus, que tua graça os livre do mal, que teu pão os sustente, que seus dias estejam em ti, sim, em ti tão somente, que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente, e os seus dias estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Amém? Essa é a nossa oração. Amém. Vamos apresentar, né, os preletores com um assunto tão relevante, né, aos dias atuais, né, que é o pastor Henrique e sua esposa Natália. Eles têm 5 filhos e tem 2 exemplares aqui e os outros estão nas salas e eles são membros, né, da igreja da PIBA. A Natália é educadora e o pastor Henrique, né, na área da informática aí.
e vão ser bênçãos aqui nas nossas, né? Vão ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor e que vai só nos agregar, né? Em nome de Jesus, que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós essa tarde. Vamos estar levantando para a gente fazer oração, abençoando a vida deles. Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por este privilégio, ó Pai, de estarmos aqui, ó Pai, recebendo do Senhor a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela família do pastor Henrique e da Natália, abençoamos a vida deles, a família deles, os filhos, ó Pai, que o Senhor seja com eles, ó Pai, dando a eles sabedoria, dando a ele discernimento e usando ele, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos. Fala aos nossos corações, ó Pai, que nós venhamos receber a Tua palavra e sermos edificados nessa tarde pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aí em cima na projeção? Só tem um PowerPoint que a gente deixou lá, só para nos ajudar a guiar a discussão aqui. Boa tarde. É um prazer meio medroso estar falando para vocês, porque é um assunto muito sério, né? Nós temos aqui cerca de 1 hora para conversar, e eu já vou dando uma dica. Eu gosto de ser interrompido, eu não tenho problema com isso nenhum. Pelo contrário, eu tenho muito medo de responder uma pergunta que não está sendo feita. Tá? Então, vocês terão dúvidas no meio do processo, e é importante que façam, tá bom? Porque se aquilo que nós planejamos não atender, não responder às dúvidas de vocês, pais, avós, cuidadores, então a gente perde, né? Então é melhor a gente sair daqui ganhando. Queremos sair todos ganhando e vai ser muito mais fácil se nós fizermos assim, tá bom? Manda ver, é isso aí. É isso. Todos nós que temos filhos, que já tivemos filhos, ou que cuidamos de crianças, seja em algum tipo de ambiente, às vezes você é professor, às vezes você é babá, né, ou você já foi, ou tem alguém assim em casa, ou talvez você precisa usar esse tipo de serviço, né, que seja dos avós, da creche, em qualquer ambiente. Só um minutinho. Tem jeito de ligar as luzes e apagar essas aqui, porque eu não consigo ver o pessoal aqui. Eu sou meio cego. Isso, muito obrigado. Mas se puder apagar aqui o refletor, vai me ajudar. Eu não sei se atrapalha a gravação, atrapalha um pouquinho, né? Mas pode atrapalhar também, o importante vai ser dito mesmo. Veja só, nós queremos muito que os nossos filhos sejam protegidos. E é uma batalha isso. Eu sempre quis ter muitos filhos. E aí eu trouxe a Natália para essa roubada comigo. Tá? É uma roubada muito boa, muito prazerosa, mas tem muitos desafios. E às vezes nós estamos com os nossos filhos aqui passando de um canto para outro, às vezes numa programação da igreja, sempre tem alguém que se assusta, porque meus filhos estão, às vezes, subindo em alguma coisa, estão pulando de algum lugar, sobe, fica andando nessa paredinha aqui, tem um monte de gente que fica desesperada, com razão, porque traz risco. E tudo aquilo que traz risco nos assusta, certo? E nós queremos protegê-los. E existem 2 formas de proteger. Uma que... Daqui a pouquinho. Uma que, por mais que a gente se esforce, vai dar errado. Ok? E a outra, que é o esforço possível. E eu quero que a gente invista no esforço possível e não nesse outro. Veja só. Você sabe por onde que vai. Vamos lá. Olha só. É só passar para frente. Isso. Deixar o filho... Pode ir.
Deixar o filho usar a faca. Quem deixa usar a faca já? Eu já deixo. Eu tenho uma de 8... gente, é 8 para baixo, de 2 em 2. Vai lá. Não todos, né? Não todos usam faca, tá? O de 2 está aqui, não usa faca. Não usa faca. Estava levantando. Não deixa usar a faca. A partir de quando que é uma boa idade para deixar usar a faca? Ajuda a gente aqui, doutora. Complexo. Essa é uma boa resposta. Dá para ser utilizado. Estamos errados. Exato. Culpada. Culpado. Veja só. Começou dizendo, essa é uma resposta complexa. É excelente começar por aí, porque cada um tem um nível de maturidade, cada um tem um nível de curiosidade, né? Eu tenho um que está doido para usar a faca, porque os irmãos já usam. Só que ele é muito mais curioso que os outros, né? Então, como proteção, o que é que nós dizemos? Tem uma idade, o outro tinha outra idade diferente, mas esse agora tem uma outra idade para ele, né? Esse aqui, ele vai lá e ele pega a faca, intencionalmente, porque ele quer, porque ele vê os outros usando, e não tem como fazer isso. Então, como proteção, você coloca a faca na gaveta mais alta, no fundo, talvez num armário, não é assim? Isso é proteção. Janela. Janela é um perigo, gente. Janela, muro, mureta. A criança pode Qualquer cair. outra coisa. Crianças caem. Subir escada. Subir escada. Nós decidimos, a gente tem escada em casa. A gente morou numa casa com escada quando o Zóia nasceu, nossa primeira. O que nós vamos fazer? Nós temos a escada, a gente precisa ir e vir o tempo todo. O que nós vamos fazer? Ensinar ela a subir escada, descer escada. Porque eu não vou conseguir estar do lado dela o tempo todo. Agora nós temos 4 braços, 5 filhos. Como é que faz? Não dá para segurar todo mundo. Vamos ensinar a subir e descer a escada. Você não vai subir. Porque senão vai dar um, tá bom? um Vem exemplo. aqui, todo mundo vai ficar nervoso, ninguém vai prestar atenção. Exatamente. É mais ou menos assim. Então, a gente ensinou. Vai andar? Então, ensina. É uma forma de proteção. Essa foi a nossa escolha. Tá bom? Às vezes você tem essa disponibilidade de andar, de estar com a mão dada com a criança, isso é excelente. Agora, quantos aqui estão de férias? Estão aproveitando esse tempo para trazer as crianças e aprender um pouquinho? Férias, férias, férias. 3. O Ivo, que estava aqui tocando, também está de férias. São os que eu sei. Quantos aqui tiraram um recesso do trabalho para aproveitar esses dias? Uns diazinhos. Eu pedi licença para estar aqui hoje. Também, eu estou nesse grupo. Quem tem essa disponibilidade porque é dona de casa ou trabalha home office, alguma coisa nesse sentido? A maioria. Certo. Veja só, isso é um privilégio. Estar dentro de casa é um privilégio. Nem todos têm esse privilégio. Então, chega uma hora que a proteção não consegue ser essa proteção supervisionada. Aí você vai ter que colocar a tela na janela. Lá em casa, a gente tinha a instrução. A gente vai dizer, até aqui pode, daqui para lá é problema para você. Se não cair, é outro problema. A gente inventa um problema, mas vai ter problema. Isso, inclusive, isso não quer dizer que eles não tentaram, né? A gente tem algumas histórias nesse sentido de proteção. Mas a intenção é a gente mostrar que o nosso papel como pais, como cuidadores, é proteger os nossos filhos. E existe um questionamento dentro disso de protegemos de facas, protegemos de coisas que têm altura, protegemos de às vezes, deixar que eles vão com
com pessoas que não conhecem, né, que a gente não conhece, tal, de estranhos. E aí vem na parte virtual. E aí? No virtual, das telas, como é que a gente lida com a proteção diante desse nosso papel, que temos que ter, de proteger os nossos filhos? Como é que a gente lida, proteger deles das telas e do mundo virtual? Quantos de vocês têm filhos muito pequenos, assim, de bebês? Bebês. Beleza. E filhos, já tem filho adolescente? Na verdade, pré-adolescente, não é para estar na EBF, pré-adolescente. 12 anos, 10 anos. Tem ali 10, né? Beleza. Essa é uma idade que muitas vezes as crianças já estão... Ela já tem a noção maior, né? A minha mais velha tem 8, ela já tem a maior noção da questão do celular e tal. Então, é um momento que é um pouco mais difícil de você simplesmente fazer... não, isso aqui é um ser de outro mundo e a gente lidar como se fosse um ser de outro mundo, o celular ou a tela, o computador, né? Não tem jeito, principalmente no mundo de hoje que a gente está. Tudo está no celular. Você vai fazer a inscrição para a EBF, você usou um Google Forms para poder entrar. Você teve que entrar na internet. Você precisou fazer qualquer outra coisa, normalmente a gente vai lá. Vai fazer um Pix para pagar uma pessoa, você precisa ter internet no seu celular. Não tem jeito. Então, não tem como a gente fugir desse mundo virtual. A gente acredita muito, como família, né, que existe o mundo ideal e existe o mundo real. A gente precisa caminhar nesse meio. Porque o ideal, inclusive diante da Sociedade Brasileira de Medicina e de Pediatria, é que nenhum das crianças tem acesso à tela até 2 anos de idade. Fez nenhum acesso, 0. Não vai olhar, de jeito nenhum. Isso é meio irreal. Em qual sentido? Por quê? Zezinho, esse aqui, às vezes o celular está na minha mão, eu estou vendo, mas ele está no meu colo. E aí ele vai ver. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa, ter minhas necessidades fisiológicas atendidas, e eu preciso deixar com o meu marido. Meu marido trabalha de frente para o computador. E Zezinho vai ficar lá, trabalhando, com meu filho no computador. Ele vai olhar para a tela? Vai olhar para a tela. Eu posso dizer que ele nunca olhou para uma tela? Não, não posso. Não tem jeito, né? Mas o que a gente queria trazer para cá é muito mais uma questão de que é possível viver com uma vida em que as telas elas não regem a nossa vida. Por quê? No geral, o que acontece muito são, em todos os lugares, você vai num restaurante, e nesse sentido eu estou só citando, tá, gente? Se você faz isso, eu não estou te julgando, não tem nada a ver. Você vai no restaurante, seu filho está lá muito agoniado, o povo está demorando demais a mandar a comida, né? Você já fez o pedido, e aí seu filho está muito agoniado, você vai, pega o celular e dá para ele assistir um desenho. Beleza? Isso acontece, é geral. Você vai no médico, o médico está demorando demais, os pediatras danados, demora demais para atender, e aí a gente fica lá um tempão esperando. Às vezes a gente pega e tem. Na sala de espera de qualquer hospital, de qualquer local, não encontrei nenhum que não tenha uma televisãozinha lá para exatamente interter, né? Mas existem perigos nesse sentido que a gente precisa lidar, né? Só antes de passar para essa parte, gente, isso aqui é um compilado desde antes a gente
de termos filhos, tá bom? Então, muita coisa teve que sair da nossa cabeça, porque senão eu ia ter que fazer toda a pesquisa de novo. E eu não salvo pesquisa. Normalmente eu faço para que nós tenhamos as decisões, e não para que a gente exponha isso. É a primeira vez que a gente tem essa oportunidade. Então, só para que vocês saibam, todas as nossas decisões, aquilo que a gente vai falar, foram pesquisas intensas ao longo de anos, tá bom? A gente não tirou de trás da orelha, né? Fomos atrás de estudos psicológicos, da medicina, também de outros ramos do conhecimento, para que a gente pudesse embasar as nossas escolhas, primeiramente. Depois das nossas escolhas, aquilo que nós vamos falar agora. Tá bom? A gente falou sobre acesso agora. Natália falou sobre acesso. Às vezes você está oferecendo o celular em algum momento para resolver uma situação específica. Tá? Restaurante e fila, alguma situação de estresse. Assim, mas não é, no geral, tá? Estou falando não necessariamente do caso de vocês, mas da nossa sociedade. O celular está na mão da criança, muitas vezes, inclusive, sem supervisão, não necessariamente com uma intencionalidade. Eu vou oferecer isso aqui para o meu filho. Estou oferecendo um vídeo específico, um desenho específico, um jogo específico. O celular está na mão da criança e a criança sabe mexer no celular bem. Não é isso? Aí, vou dar uma palavra antes como profissional. Eu trabalho com isso, eu trabalho com programação, desenvolvo aplicativos. E esse é uma informação para vocês. Não tem um botão, nenhumzinho, um link que não é colocado ali, com muito estudo. Existem muitos dados para que as coisas sejam colocadas no lugar onde elas estão. Então, não sei se eu vou te desapontar, espero que não, mas o seu filho não é um gênio porque ele sabe mexer no celular. Gênio é quem fez o aplicativo daquele jeito, para que o seu filho saiba exatamente onde apertar. O botão não está lá à toa. O seu filho pode ser gênio, beleza, mas por outros motivos, ok? Só para você ter uma ideia, na equipe em que eu trabalho, uma equipe grande, nós temos vários psicólogos, vários pesquisadores comportamentais, que dentro da área deles, eles estudam também psicologia para saber induzir o comportamento. Tá? Eu trabalho numa equipe dessa. Também já estudei a área de jogos, e na área de jogos, às vezes, muitos da equipe de desenvolvimento de jogos também são psicólogos e pessoas envolvidas com psicologia, porque elas precisam induzir comportamentos, ok? E depois eu digo como que elas fazem isso, tá bom? E aí, dito isso, nós falamos desse atendimento momentâneo. Agora, as crianças estão expostas mais do que isso. Elas têm acesso ao celular, mas não só isso. Os pais, os cuidadores, os amigos, os familiares, eles também expõem os nossos filhos nas redes. Ok? O que nós estamos tratando aqui, principalmente, é sobre a exposição das crianças à rede. Elas acessando e elas também sendo expostas. Às vezes, seu filho não tem, de jeito nenhum, acesso ao celular, mas sempre tem alguém postando um conteúdo dos seus filhos. Às vezes é você, às vezes é alguém próximo. Por quê? Porque é bonitinho. E é mesmo. E eu tinha um desejo de fazer um álbum bonitão assim, ó, porque eu sou mó orgulhoso da minha família. Sou mesmo. Mas eu entendi quais eram os riscos. E a minha última postagem do último que nasceu, dele bebezinho, a anterior tinha mais de 1 ano e meio, porque eu entendi isso. Eu tenho lá o meu perfil no Instagram, ele tem postagens muito selecionadas, coisas antigas também, mas porque eu entendi que, expondo os filhos, nós estamos trazendo risco para eles. Da mesma forma que a gente não coloca uma faca na mão da criança, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente expõe na internet. Eu não sei quantos de vocês já viram de Reels do Instagram, que tem, inclusive, de uma mulher, que chega um cara nela, completamente desconhecido por ela, e que fala, não, você tem tal filho, o aniversário do seu filho foi de tal tema, e você fez, no seu aniversário, tantos anos.
E aí ela fica olhando para ele com a cara de tipo, gente, o que está acontecendo? Como é que esse cara sabe tanto da minha vida? E o Reels está falando exatamente sobre isso, de que essa pessoa está sabendo tanto da vida porque a vida está toda lá no Instagram. Está toda contada. E é interessante que muitas pessoas, hoje em dia, chegam para mim e falam assim, nossa, mas eu nem sabia que você já estava com 5 filhos, minha filha. Ó, eu parei no 3º, da onde foi que veio tanto menina? Do mesmo local, aqui, ó, da minha barriga. Mas, exatamente porque a gente entendeu isso e começou a diminuir. De vez em quando, eles aparecem lá. Dependendo de como estejam, eu ponho um emojizinho na cara deles, né? Exatamente para não ficar tão claro, mas tem vezes que eu ponho a foto deles lá e as pessoas descobrem, às vezes, que eu tenho 5 filhos nesse processo. Mas exatamente por essa decisão de que quem vai saber da minha vida e de coisas que estão acontecendo é você que está convivendo comigo aqui. Então, quem vê aqui na igreja, me vê chegando, eu, a patinha e os patinhos atrás, né? Tudinho, seus patinhos andando atrás, vem os meninos tudo, a gente com um monte de menino ao redor, sabe como é que eles são, sabem quem são eles, muitos sabem quais são os gostos deles, mas eu não posto mais isso em redes sociais. Por quê? Exatamente por causa disso aqui, por causa dos perigos dessa alta exposição das crianças. Meus filhos não têm esse acesso ao celular, né? Mas eles poderiam ser expostos por mim, e isso a gente entendeu que seria um problema. Tá. Então, vamos lá. O que é aliciamento, gente? Aliciamento é quando alguém descobre o seu filho na internet e ele vai, então, tentar ganhar a atenção, ganhar a confiança, desfazer o vínculo dele com vocês, para que ele, então, possa induzir o seu filho a fazer alguma coisa. Tá? Seja algum tipo de abuso sexual, às vezes algum tipo de violência. Nós tivemos, um tempo atrás, aí a história da boneca Momo. Alguém não conhece a história da boneca Momo? Não conhece? Vou contar a história da boneca Momo. É uma boneca feia para danar. Horrorosa, toda esticada. Só existe no mundo virtual, ela não existe no mundo físico. E a história da boneca Momo é a seguinte. Ela é chocante a imagem dela, e ela chamava a atenção das crianças. Uma criança que curtia, um pré-adolescente, em alguns casos até adolescente, que tinha acesso a essa imagem, quem estava do outro lado tentava aliciar a criança para que ela começasse a se violentar e colocava ela dentro de um desafio, e o resultado, o final desse desafio é que ela tirasse sua vida. Muitas crianças cometeram suicídio, ou pelo menos tentaram, por causa da boneca Momo, mas não era a boneca, era todo o jogo que tinha por trás da boneca. E aí você pode pensar assim, isso não vai acontecer comigo. Eu vejo tudo que o meu filho acessa. Cuidado, cuidado. Essa ideia do pai onipresente é uma ilusão. Tá? Quanto mais cedo a gente destruir a ilusão, a gente entende que os nossos filhos estão correndo risco. E vou te dizer por quê. Eu já sabia dessa história. Nós conhecíamos, foi uma fase de pesquisa muito intensa, e lá onde eu morava, no interior, numa cidade em que muitas pessoas, inclusive, não tinham celular, 2 crianças da igreja estavam conversando sobre a boneca Momo, dentro da salinha da igreja. Uma cidade de 20 mil habitantes. Para vocês terem ideia de que, gente, sempre existe o risco. O risco não está necessariamente onde eu consigo ver, especialmente onde eu não consigo ver. Tá? Então, as 2 meninas que estavam conversando sobre isso, nós chamamos os pais, Natália chamou, alertou os pais, porque essas crianças, elas estavam tendo acesso ao celular.
E uma das mães falou assim, mas a minha filha, ela não tem acesso. Todo o acesso que ela tem, eu estou do lado dela. E na escola? Na escola, tinha os amiguinhos que tinham o celular deles mesmos. E eram eles que estavam compartilhando o jogo. Tá? E o jogo já estava circulando na escola. Poderia ter uma vítima lá na cidade onde eu morava, porque elas foram aliciadas. Outro risco que nós trouxemos é o de doutrinação. O que é a doutrinação? Isso é um termo muito genérico, foi mal usado agora por questões de política. Tá? Doutrinação não acontece só por causa da política, acontece por uma série de questões. É qualquer tipo de ensino que aconteça. Tá? E na internet a sua criança tem acesso a todo tipo de ensino. Ok? Então, quando ela está exposta no celular, ela tem acesso a ensinos não só sobre política, mas sobre sexualidade, ela tem ensino sobre paternidade, sobre maternidade, e ela começa, inclusive, a te julgar. Se você está sendo bom ou mau pai, porque ela tem acesso a essas coisas. Tá? Alguém tem algum outro tema que imagina que a criança pode ser doutrinada na internet? Não? Se tiver, me ajuda, tá? Porque até agora vocês não falaram nada. Religião tem demais. E se em alguma hora a criança duvidar de alguma coisa e ela tem o celular na mão, ela vai pesquisar. Tá? Vai mesmo. Isso é um desafio. Minha filha mais velha, ela é muito questionadora. E quando eu falo assim, agora não é hora de você entender isso. Parece que eu falei com ela assim, sai pelo mundo e caça uma resposta. Não é assim? Pois é. Isso acontece lá, muito. Onde o alerta liga, mas deveria estar ligado em todos eles, tá? Mas sobre abuso sexual e emocional. Deixa eu passar esse videozinho rapidinho. Tem som aí? Não tem. Vamos tentar de novo. Falhou. Tá aí. Vê se no PowerPoint está habilitado para soltar o som. Se não der, eu vou contar. Tá, eu vou contar então do próximo. Transtornos psicológicos. A autoexposição ao celular traz uma série de transtornos, muitos bem conhecidos da nossa geração agora, porque as nossas crianças elas têm mais dificuldade com a atenção, certo? Porque a interação com o celular é muito rápida. O TikTok, ele era limitado, se não me engano, a 10 segundos. Quem conhece? Eu não tenho TikTok. Deu certo? Agora falhou o meu aqui, ó. É só clicar no PowerPoint de novo. Só selecionar ele. Responde rápido aqui nos comentários. Quanto tempo leva para um predador encontrar o perfil novo de uma criança em qualquer rede social? Chuta aí. E depois assiste esse trechinho do filme Childhood 2.0, onde especialistas vão mostrar na prática quanto tempo leva. Porque eles se disfarçaram de várias crianças na internet para entender como os predadores agem. Eu recomendo muito que você assista com toda a sua família o filme completo no YouTube. É gratuito, é em inglês, mas você pode colocar lá nas configurações legenda em português e ajudar a traduzir para aqueles que não gostam muito de legenda, tá bom? We launched our 11-year-old persona online. Eles colocaram um perfil online de uma criança às 16h44. Eles estão esperando o primeiro contato de um abusador. One like from a guy whose profile photo 26 segundos, o primeiro contato de um abusador. E aí ele está mostrando ali um órgão genital. 1 minute and 7 seconds. We have a message request. 1 minuto Although e this, 7 sorry, segundos. 2 more requests just came in. How much time? A minute and 40 seconds? Yeah. How old How old are you? You go to the profile, you know that is Começaram a a entrar em child. contato, It also perguntando says quem in é the a profile criança. that the child is in 6th grade. Another one. It's just lighting up, like the inbox is just boom, 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 boom. An incoming video call in less than 5 minutes.
abusador está entrando em I can't contato, see you. pedindo para ver a criança, Don't be shy. falando para ela não ter vergonha. They all say don't be shy. This happens to all types of children. This is not just kids who might be at risk. Tá ótimo. Veja só. Só para vocês terem noção. 1 minuto. 1 minuto e eu perdi. 7 segundos. 1 minuto e 7 segundos. A primeira ligação de alguém querendo abusar de uma criança. Às vezes nós não temos ideia, noção do quão perigoso é a exposição das nossas crianças. Veja só, os meus filhos têm fotos lá. Eles já foram encontrados. Eu não tenho dúvida disso. Sim. Só uma coisinha. E é interessante a gente pensar que o tipo de fala é uma fala que a gente ouve, às vezes, aqui, de você está com vergonha? Tem vergonha, não. É o mesmo tipo de fala. Não tenha vergonha. Não fica com vergonha, não. Vai lá. Então, isso acaba que, se tem uma criança que vai lá e tem acesso, ela pode cair nisso. Essa semana, não, mentira, semana passada, eu estava vendo uma influencer, né, que ela falou, e eu não consegui achar o link de volta, de que o filho foi pego uma foto do filho dela, que estava na introdução alimentar, comendo uma banana, e foi usado por pedófilos. Há um tempo atrás, foi, inclusive, um dos motivos de eu parar de postar fotos dos meus filhos comendo, tinha abusadores que estavam pegando fotos de crianças... Sabe quando fica o bigodinho de vitamina? Abusadores estavam pegando isso. Por quê? Vocês conseguem imaginar? Conseguem, né? Eu não preciso falar, né? E eu acho a coisa mais fofa do mundo aquele bigodinho de vitamina, gente. É muito sensacional. O bigodinho de leite, bigodinho de iogurte, que fica ainda mais forte, né? Aqui. É muito fofo. E aí dá vontade de postar. Porque é fofo, porque é lindo, porque eu acho meus filhos muito sensacionais. E eu tenho certeza que vocês também acham. Mas algo que para a gente é talvez bobo, para um pedófilo não é. Para um pedófilo, inclusive, é grandioso. E, às vezes, a foto do seu filho pode estar rodando por aí e você não sabe. Por causa desse tipo de coisa, desse tipo de gatilho, né, mesmo. Introdução alimentar de Zoé, por exemplo, eu postei muita coisa. Dos outros filhos, muito menos. Na verdade, do Zezinho não tem nada. Mas eu fui diminuindo, né, no processo exatamente por esse estudo. É isso. A partir do momento que você aperta o botãozinho de eu aceitei os termos, aqui, que falemos a verdade aqui. Quantos de vocês já pararam para ler todos os termos de Instagram, TikTok, Facebook, não sei o que lá? Não, gente, mas você exagerou. Eu já li. Não, eu nunca li. Mas eu sei dos perigos, entendeu? São muitas letrinhas pequenininhas. Gente, eu começo assim, dá uma canseira. É a verdade. A verdade é isso. Então, eu sei o básico. Todas essas redes sociais só podem ser usadas a partir de 13 anos. Fechou. Gente, isso está nos termos, tá bom? Está nos termos. Agora, deixa eu aproveitar o gancho. Os termos, eles são abertos o suficiente para que eles nunca sejam responsabilizados por nada. Sim. E não devem mesmo. Tá? Porque faz parte da natureza da rede social
ser uma interação entre pessoas. Então, as pessoas precisam ser responsáveis por aquilo que elas postam. Agora, pais, todas elas têm uma restrição de, no mínimo, 13 anos. Vocês sabiam disso? Criança com menos de 13 anos que tem rede social, ela está ilegalmente acessando uma plataforma que não foi feita para ela. Com um detalhe, lá diz que se alguma coisa acontecer com a sua criança, a responsabilidade é do pai. É lógico que é do pai. E a plataforma se dá o direito de excluir o perfil. Então, a plataforma vai, exclui, mas as consequências já estão enrolando. E é para quem? Para os pais. Na verdade, não. A gente fala aos pais, a culpa é dos pais. A culpa em certo sentido, porque tem criança que faz escondido, eu espero que não seja o caso, tá? Mas a consequência ela é da criança. Que quem vai sofrer é ela. Você vai sofrer junto com ela. Mas a consequência é sempre da criança. Se a imagem da criança for exposta, você vai sofrer. Mas a imagem ainda é da criança. Ela vai carregar isso para o resto da vida. Imagina se a imagem, como já aconteceu com famosos, por exemplo, de ter uma imagem que não deveria ser exposta, essa pessoa sai na rua. Todo mundo viu. Todo mundo sabe. Teve recentemente um caso de uma menina que foi exposta e ela tirou a própria vida, porque ela não deu conta de lidar com todo mundo olhando para ela, sabendo o que ela tinha feito, tendo visto as fotos que viu. Tá? E fazendo um link com aquela questão de proteção inicial que a gente falou, né, de faca, de altura, essas coisas todas, você já pensou que você pode estar sendo responsável por empurrar o seu filho de cima de um muro? No sentido virtual mesmo que eu estou falando. É como se eu pego e eu posto uma foto da minha filha, por exemplo, da mais velha, e é a mesma coisa que eu estou fazendo, toma aqui, vai, pode ir. Porque eu postei. Eu fiz isso. E eu preciso assumir a responsabilidade. E que, às vezes, a gente não quer assumir. É mais fácil dizer, nossa, mas como que eles não tiraram? Se viram que não era um perfil? Não, gente, mas a gente deixou. Agora tem no Instagram, inclusive, uma coisa de supervisionado pelos pais. Mas esse supervisionado pelos pais é a partir dos 13 anos. Continua sendo a partir dos 13 anos. E eu revisitei os termos, inclusive, para a gente vir aqui, e continua sendo a partir dos 13 anos. Então, é para adolescentes. Adolescentes precisam ter o perfil supervisionado pelos pais. E crianças não podem ter perfil de jeito nenhum, em hipótese alguma. Outro problema que pode acontecer, eu comecei a falar sobre os transtornos psicológicos, eu falei sobre a atenção, né? Nós temos muitos sintomas, tá, correlatos ao TDAH, porque as crianças não conseguem mais prender a atenção, elas ficam irritadas se elas não têm a tela. Tá? Talvez você tenha sentido isso aí acontecer com você. Nós temos esse problema sempre que nós colocamos filme. Essa semana nós colocamos. Essa semana? Que dia foi? Sábado. Sábado eu coloquei filme. Nós assistimos um filme. A gente não tem esse hábito. Mas vez ou outra a gente faz isso. Colocamos um filme, assistimos o filme. 3 horas da manhã, tinham lá agitadão na cama. Acordou, foi lá, me acordou também. Falou que estava com medo, voltou, ficou lá, acordado um tempão. Existe um estímulo e as crianças vão responder a esse estímulo, ok? Não, mas o meu filho já está acostumado, isso acontece com o seu porque o seu não está acostumado. Verdade, nos meus vai ser mais intenso. Eu concordo com isso, mas não quer dizer que não aconteça com as crianças em outros níveis. Não vou entrar na parte médica, depois vocês podem perguntar para a Marília. Marília vai saber responder, porque ela também já deve ter pesquisado nessa área. Que isso? Jamais, nunca. Foi crise.
Isso é um privilégio, uma decisão realmente difícil, porque no começo parece que não vai dar certo, não. Caótico. É desesperador. E aí você tocou num ponto que já leva para o nosso próximo, que é a ruptura familiar. Tá? O acesso a telas e o desejo de entretenimento tira algo precioso para a gente, que é o vínculo familiar. Tá? Eu acho que esse é o ponto mais crítico, até do que todos os outros. Porque, assim, se você ainda conseguir proteger de todos e esse ainda está falho, é um problema, porque quando as crianças têm o acesso ao entretenimento na palma da mão delas, mesmo na televisão, você não vai conseguir sentar com a sua criança para contar uma história, para ver os casos de família, para contar, né? Os casos de família, para brincar, para interagir, para ler um livro, para fazer outras atividades que vocês façam juntos. Inclusive, às vezes, pode ser um filme juntos também. Eu não estou dizendo que é para cortar, não é isso. Mas fazer momentos juntos. Por quê? Porque se a sua criança não for seu confidente, se você não for o refúgio em termos da segurança dela, quando ela puder ser exposta, quando ela tiver idade para ser exposta, talvez ela vai ver coisas que ela não tem condição de lidar, mas também não vai contar. E isso é um perigo. Tá bom? Então, a ruptura familiar, eu queria chamar uma atenção, que a Natália ela fica muito alerta nesse ponto, porque isso também pode acontecer mesmo sem telas. A gente tem que tomar muito cuidado. É algo que eu falo lá em casa, né? Eu hoje, atualmente, estou trabalhando remotamente, então eu trabalho de casa também, mas durante a maior parte do tempo eu fui dona de casa, né? Mas é muito possível a gente estar em casa e não estar em casa. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu pego os meus filhos e deixo eles lá... Oi? Continuo sendo dona de casa. Se eu simplesmente deixo meus filhos lá e não estou atenta ao que está acontecendo, inclusive as brigas, simplesmente o caos se instaura e eu não tenho como investir na vida dos nossos filhos. E é muito interessante isso, porque lá em casa, para quem não sabe, não tem televisão. Esse que a gente assiste é o monitor de Henrique. Então, durante a semana, não acontece, porque Henrique precisa. Ele tem um computador e tem um monitor maior, né? Então, quando a gente assiste alguma coisa, é quando ele não está trabalhando, né? E, por lá em casa não ter televisão, os meninos precisam se virar. Deixa eu só... Não, aqui. Um dos jeitos da gente pensar em proteger os nossos filhos é exatamente esse fortalecimento do vínculo familiar. Mas, Nath, como é que eu faço isso? Cara, conversa com seus filhos. Mas, antes disso, brinca com seus filhos. Brinca com seus filhos. Gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de sentar e brincar de boneca. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a zoadora que vai pular, que vai dançar, que não sei o quê. Mas sentar, brincar de boneca, criar uma história, não sei o que lá. Não, eu não sou essa pessoa. Mas minha primeira filha era essa pessoa. Na verdade, até hoje ela é, né? Ela é a princesa que cria história, que vira os nomes e tal, enfim. Hoje, graças a Deus, ela tem os irmãos para brincar desse tipo de brincadeira que eu não gosto. Mas durante muito tempo eu precisei parar e brincar com ela. Outra coisa que aconteceu e que foi algo construído em 8 anos, quem conhece Zoé sabe que ela é uma apaixonada por livros. Nossa, mas como você fez isso? Eu ofereci livros para ela. E eu lia com ela. Até hoje, depois com o chegar dos filhos, né, Henrique assumiu essa parte da leitura em voz alta.
Então, ele sempre lê histórias para os meninos antes de dormir. Óbvio que esse sempre tem dia que falha, tá, gente? Porque, às vezes, chegou mais tarde, enfim. Mas é uma rotina, né? Dos meninos sempre terem a história. Então, eles estão acostumados, a mente deles está nutrida com isso, com as histórias. Então, minha filha vai vir lá com a princesa, aí daqui a pouco sai com Floresmundo. Vocês já ouviram? Sabem quem é Floresmundo? Eu descobri que é de uma história lá que ela leu e agora ela quer botar o nome dos irmãos. Todos os irmãos têm que ser Floresmundo em alguma das brincadeiras, em algum momento. Por quê? Porque era um dos príncipes lá da história que ela viu. Mas a gente sabe o que é que ela está lendo. Os irmãos a mesma coisa, e eu estou em casa atenta. Tem dia que eu estou sem paciência, tá, gente? E aí eles começam a brigar, eu só fico assim, ó, Deus, por favor, acaba essa briga, por favor, por favor. Eu sou de carne e osso igual vocês. Mas essas brigas deles, e tudo isso que acontece, exatamente por eles não estarem de frente para uma tela, me dá a oportunidade de investir na vida dos meus filhos. E quantas conversas que a gente não teve, né? Na verdade, que a gente teve, sobre pecados que eles estavam tendo. As oportunidades de fazer assim, ó, filho, você está sendo egoísta. Filho, divide o seu brinquedo. Filho, a Bíblia fala que a gente não pode fazer com os outros aquilo que a gente não quer para a gente. Tem um versículo bíblico que faz isso. Eles já sabem. O que a Bíblia fala sobre isso? Eles façam com os outros o que vocês querem que façam a vocês mesmos. Por quê? A Bíblia fala isso, gente. E a Bíblia fala sobre tudo que a gente precisa. Ela não vai, obviamente, tratar os mínimos detalhes, mas os princípios a Bíblia tem. Inclusive isso. Façam com os outros. Então, eu posso tratar mal o meu irmão? Não, não posso. Eu posso empurrar ele da escada? Não, não posso. Mas meus filhos também são pecadores normais, que vão fazer isso, que vão querer empurrar o irmãozinho da escada, que vão querer tomar o balão só porque está na mão do irmão. Tem um outro igual ali do outro lado, mas quer o balão que está na mão do irmão. Então, esse momento nos dá oportunidades para que a gente invista na vida dos nossos filhos, inclusive espiritualmente. E isso fortalece o vínculo familiar. Quando a gente permite e acolhe a frustração, gente, nossos filhos vão se frustrar. Vão se frustrar. E no mundo das ideias é muito fácil ver isso. Tipo, não, vai mesmo se frustrar. Então, deixa para eles se frustrarem quando chegarem lá. Não! Ensina para eles agora. Porque aí, quando eles chegarem lá na frente, que eles vão se frustrar quando um chefe entregar um trabalho que eles não conseguirem fazer, por exemplo, eles vão ficar frustrados. Quando eles não conseguirem o emprego que eles queriam, o estágio que eles queriam, passar no vestibular que eles queriam, e vão ter que estudar tudo de novo para poder fazer de novo, eles vão se frustrar. O namorado, a namorada que eles queriam. Então, tudo isso é uma frustração. E é que a gente vai precisar lidar e aproveitar essas oportunidades para ensinar os nossos filhos e para caminhar com eles, levando para perto de Jesus. Oi. A melhor dica. Leia os livros. Você precisa ler antes. Tem um negócio terrível para os meus filhos. Eles querem assistir filmes novos, mas a gente tem que assistir antes, entendeu? Então, em filmes, em livros, e isso é muito complicado para a gente já agora com Zoé, por exemplo, que ela já lê e ela é fluente em leitura já. Ela já tem 8 anos, então, assim, literalmente, a Larissa, filha da Cali, emprestou para ela 3 livros. Ela leu em 24 horas. Entendeu? Gente, é livro de capítulo, normal. Ela gosta. Ela para tudo para ler. Tem hora que eu tenho que falar, não, você não vai ler. Você vai brincar. Vai brincar. Vai fazer outra coisa.
Mas ela é assim. Ela é essa. Levi já não é essa criança, entendeu? Ele não gosta. Ele está começando também a ler, não pegou esse gosto. Mas, assim, eu preciso, no mínimo, pesquisar sobre esse livro. Já teve livros, inclusive, que nós temos livros que são de estudo, livros que são de temas do pastoreio, inclusive. Sim. E, filha, ela começou a ler. Filha, esse livro você não vai ler. E esse aqui eu não vou ver na sua mão, tá bom? E aí eu peguei e coloquei lá na prateleira de cima, porque não pode ter acesso. A gente tem livros sobre... Não é a hora, né? Esse é um bom livro para ler, excelente, mas não é a hora. A gente tem livros sobre mormonismo, sobre... de Ellen White, qual religião que eu esqueci? Não. Adventista. Esse aí a gente não tem, não. Tem. Era o outro do... A gente tem o de Ellen White, sim. O Grande Conflito de Ellen White a gente tem. Verdade. E que ela já olhou. Esse que Henrique colocou para cima, eu não estou lembrando, mas é um das religiões. Gente, minha filha não tem maturidade para ler isso ainda. Entendeu? Ela não vai ter filtro. Então, ela não vai ler. Mas, Nath, como é que eu faço? Porque eu não vou conseguir ler todos os livros do mundo. Não tem jeito. E não tem mesmo. Então, a gente tem que ter um mínimo de pesquisa. Por exemplo, eu estou louca para ir assistir Divertidamente. Pelo que todo mundo está vendo, não teve nada demais. Também queria assistir Meu Malvado Favorito. Mas, pelo que todo mundo está vendo, tem muito demais lá. Então, Meu Malvado Favorito, eu já sei que eu não vou. Divertidamente, eu ainda estou cogitando. Da gente ir no cinema e tal, e a gente assistir. Então, é esse tipo... Falou. Mal ou bem? Mal. Então, a gente vai nesse... Só uma coisa importante aqui, dentro dessa fala, sobre os filtros. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado do seguinte, nós vivemos num mundo mau. Sim. Ok? As pessoas não fazem filme para evangelizar. Ok? Então, nós precisamos acompanhar o processo. Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo péssimo que eu digo assim, isso aqui você está fazendo mal para o seu filho. É a minha opinião. E opinião você pode fazer assim, você não precisa nem deixar entrar no ouvido, você pode só passar batido. Mas isso é opinião. Meus filhos não assistem Peppa Pig. Nem aqui, nem em lugar nenhum, nem na casa da vovó, nem na casa de ninguém. Foi para a casa de alguém. Papai, tô assistindo Peppa Pig. Então, você vai deixar de assistir. Vou explicar por quê. Desconstrução da família. O marido é um banana. Ok? Ele não vale nada, ele é todo atrapalhado, ele está sempre errado, não sei o quê, tal. Não assiste. Não tem porquê. Ela é respondona, ela é mandona, ela encara, ela não questiona educadamente, então não assiste. Não tem conversa sobre Peppa Pig lá em casa. O desenho Beleza? é esteticamente muito feio, inclusive. Mas assim, até... Não, ela não tem, é por isso que a gente Mas não é deixa exatamente assistir. isso. Porque a E criança aí? de 3 anos, inclusive, agora falando como educadora, né? A criança de 3 anos, ela é repetitiva. Então, se ela vê você fazendo, ela vai fazer. E se ela, vê no desenho, ela vai fazer. ela faz. Agora, entendeu? vamos para outro... Então, é exatamente esse tipo de comportamento que a gente faz. Não, a criança de 3 anos, ela não tem esse discernimento. Não tem vê mesmo. maldade nisso. Aí, depois, o filho está agindo igual a Peppa Pig faz. Respondendo. Por quê? Gente, porque viu a Peppa Pig. E existem outros desenhos, tá? A gente só está citando a Peppa Pig só nisso. Sim. Veja só, isso aí já é um exagero. Eu não estou nem entrando no exagero, não. Eu estou falando do comum. Sim. Pela normalidade, né? E veja só, quem diz o que é normal e o que não é normal é pai e mãe. Ok? É quem está junto o tempo todo com a autoridade dada pelo Senhor de educar a criança. Agora, tem um outro filme. E aí eu vou dar um exemplo daquele filme meio nebuloso. Tá? Ele tem ensinos que realmente não são bons. Mas, assim, na história geral, se você está acompanhando, se você está assistindo junto,
se sua criança é um pouco mais velha, se você tem condição de ensinar, se você tem senso crítico para isso, é Frozen. É uma história bonitinha, legal, eu assisti. A gente assistiu com Zoé uma vez, ela não lembra, ela era muito nova. Mas, olha só, no geral, a história em si, ela não é uma boa história. É a protagonista, ou as protagonistas, fazendo tudo o que querem, e aquela que entende a responsabilidade, que é a gelada lá, a Elsa, quando ela se descobre, ela libera geral. Veja só, não acontece nada no filme que seja pecaminoso, diretamente pecaminoso. Ana, que é a outra, ela está errada, porque ela só quer fazer a própria vontade o tempo todo. E no final vai dar certo, porque o filme da Disney é assim, vai dar certo. Né? Mas existe uma mensagem lá no fundo de algo errado. De que, no final das contas, viver reprimido é um problema, você tem que viver livre de todo tipo de responsabilidade. Ok? E a outra mensagem de que você pode fazer qualquer coisa que você quiser, que no final vai dar certo. Eu sei que no final, bem lá no final, no 1 minuto final, o filme vira uma chave, que Elsa encontra um nível de responsabilidade que ela dá conta de aguentar, e Ana entende que as atitudes delas foram inconsequentes. Mas vai explicar para uma criança que assistiu 2 horas de um filme, 1h30, de um filme que só dizia o contrário. Entendeu? Nós temos senso crítico, mas eu não sou do time que fala assim, mas tinha um símbolo lá no fundo que falava... Tem um demônio ali. Veja só, o demônio não está no desenho, gente. Não está. São pessoas agindo, buscando o mal, querendo ensinar o mal. A gente tem que parar de ver demônio e enxergar a coisa mais na realidade. Demônio parece que a gente tem que entrar só no mundo espiritual e lutar com ele. Existe uma luta que ela é real, tá bom? Eu sei que existe um mundo espiritual. A gente enfrenta o mundo espiritual. Estou falando aqui de uma realidade que a gente precisa atacar e que nós precisamos ser críticos. Então, cuidado. Eu não advogo por perfil de gente que fala que tudo é mal. Veja só, nós estamos no mundo mal. Se for contar com isso, a gente vai fazer aquela proteção da bolha, que vai dar errado. Ok? Não é isso. A gente tem que ensinar, a gente tem que educar, a gente tem que cuidar e fortalecer o vínculo familiar. Tá bom? Eu sei que tem gente já saindo, está quase na hora. A gente precisa caminhar. Então, só explicando por que nós colocamos esses nomes. Vigilância amiga é você ser parceiro daquilo que está acontecendo. Você, de forma alguma, pode ficar longe do seu filho com o celular. A moça deu exemplo aqui, meu filho ele pode usar 4 horas, ele é mais velho, ele tem condição de fazer isso. Beleza, mas dentro das 4 horas, você tem que ir lá de intervalos regulares de 15 minutos. E de uma forma que ele, inclusive, não perceba que você está chegando. Isso é muito importante. E, inclusive, existem aplicativos de monitoramento que você pode baixar. Eu devia ter procurado isso, né? Você baixa, instala lá, e ele tira print de tempos em tempos do que está acontecendo no celular, ele manda relatório para você. Tem alguns, Pois é. A vigilância amiga, ela envolve isso, tá bom? Mas envolve também você saber que agora na Copa, agora é a Olimpíada, né, gente? Nas Olimpíadas, eu estava lá na casa dos meus pais e estava passando, tinha um jogo, alguma coisa assim, e estava passando a propaganda de preparação para as Olimpíadas, do canal, que eu não sei o nome, um canal lá. Gente, toda a propaganda, toda a chamada das Olimpíadas é defendendo o orgulho LGBT. Ok? Eu não tenho nada contra as pessoas. Não precisam ensinar isso para o meu filho. Quem decide o que vai ser ensinado para o meu filho sou eu. Então, mas eu vou deixar de assistir a Olimpíada, eu vou deixar de assistir o jogo da Copa? Eu vou. Se for necessário, eu vou.
Porque tem algo mais importante para mim. Ok? E a propaganda é exatamente assim. É orgulho da luta. E aí mostram a luta de boxe. A faixa do arco-íris. E aí, orgulho do jogo. Aí tem o jogo de futebol. E aí as meninas comemorando juntas, os meninos comemorando junto. E os atletas que aparecem são aqueles que são assumidos. Militantes pela causa. Veja só, não temos problema com a pessoa. Ok? Amamos as pessoas. Eu sou um defensor dessa causa. Nós precisamos defender, inclusive, essas pessoas para que elas possam estar no nosso meio, conviver conosco, amadas, mas que elas entendam que elas não têm que ensinar no nosso ambiente. Ok? Os nossos filhos, nós cuidamos. Que a prática delas é pecaminosa. A prática é pecaminosa. Então, elas não ensinam onde nós estamos. Inclusive, tem essa questão de não dá para criar os nossos filhos numa bolha, porque, em algum momento, eles vão ter acesso a isso. A gente estava até domingo na EBD, conversando sobre um ponto disso daqui, gente, a gente precisa expor a nossos filhos. Em algum momento. Em algum momento, isso precisa acontecer e que venha da gente. Entendeu? Conversa sobre sexualidade precisa vir da gente. Ah, mas com que idade? Não sei. É como a Marília falou, depende da maturidade do seu filho, depende da condição, e você só vai saber se o seu vínculo estiver estabelecido. Se o seu filho for alguém que você não vê ele, porque você passa o dia inteiro trabalhando, e aí você não tem um tempo para poder ver, gente, isso precisa ser reavaliado, entendeu? E não, eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar, tá, gente? Não estou dizendo que todo mundo tem que ser dona de casa. Eu não acredito nisso, não é isso. É muito mais, inclusive eu em casa posso fazer isso, estou lá trabalhando loucamente naquele dia, eu literalmente nem vi meus filhos, porque eu estava o tempo todo no computador, fazendo outras coisas, e deixei eles brincando lá. Então, a gente precisa ver os nossos filhos e estar com eles. Pode falar. Uhum. Gente, o só eu não é pesado, tá? Para uma criança é pesado. E veja só, às vezes, eu sei que assim, é longe do ideal, tá? Eu só estou dando uma alternativa. Porque todo jogo online, e a maioria dos jogos hoje são online, tá? Eles têm a conversa, tá? Porque isso atrai. As crianças, desde que nós tivemos agora a pandemia, elas ficaram muito reclusas. Então, o ambiente virtual é onde elas desenvolvem, muitas vezes, a socialização delas. Ok? Então, os jogos acontecem de forma online. Todos eles têm conversa. Talvez a alternativa vai jogar na caixinha de som. Todo mundo vai ouvir. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo.
E não é assim, não pode jogar, porque o jogo em si não tem nada. Tem um outro jogo chamado Among Us, é um negócio assim, entre nós. O jogo em si não tem nada. A grande sacada é a conversa. Inclusive, você precisa conversar mesmo para desenvolver o jogo. E são nesses ambientes que as coisas acontecem. Tem um outro que chama Fall Guys, que é de bonequinhos fofinhos, que parecem boneco inflável, correndo para chegar na linha final lá. E tem conversa no meio do jogo de corrida, entendeu? Tudo tem isso. Então, nós estamos nesse perigo. Qual é a nossa questão aqui? Faça vigilância, porque você não precisa privar, tá? Privar, proibir, dizer que não toda hora, de jeito nenhum, é sem sucesso. Uma hora vai ter exposição, se não dentro de casa, vai ter fora. Então, você precisa conduzir o processo, fazer uma vigilância amiga, fortalecer o vínculo e cultivando as experiências reais. A Natália já deu uma palavra sobre isso. Para a gente terminar, porque já está na nossa hora, não está? É até que horas? Eu achei que era até agora 15. 30? Vamos embora, né? Gente, na verdade, nós vamos caminhar mesmo, porque eu acho que é mais ou menos por aí. E depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode ir para esse campo. Tem uma questão que, se não ficou claro até agora, é algo que eu quero falar para que fique claro. A nossa palavra aqui é para dizer que é possível. Existe uma mãe que tem 5 filhos e que lida com isso o tempo todo. Tá, gente? Não com sucesso o tempo todo, não é tá, essa ideia gente? que a gente quer passar, não. Existem muitas derrotas também. Obviamente, por escolhas. A gente fez escolhas durante todo esse processo, né? Durante os 8 últimos anos, a gente fez escolhas. E tem dias que eu estou, sim, sem paciência, e que é muito difícil. Tem dias que, assim, o cansaço já chegou no nível que não dá, e que é muito difícil. Mas que, mesmo assim, a gente não vive por aquele momento ali que algo vai dar errado. Porque vai. Em algum momento vai dar errado. Aqui, ó, meu filho querendo comer o microfone. Mas a gente vive por aquilo que cremos. E se a gente olha para uma situação e faz, meu filho pode ter um problema aqui, a gente pode andar esse passo à frente dele para protegê-los, mas, ao mesmo tempo, também ser aqueles de onde vem a fonte de informação. Para quem eles vão perguntar? E como é que a gente fortalece esse vínculo se a gente não está lá? A gente precisa estar lá. A gente precisa estar lá. Do mesmo jeito que a gente também precisa trabalhar. Então, assim, é possível, é muito possível, mas exige muito esforço. E minhas olheiras estão aqui para contar exatamente essas histórias. As orelhas não, gente, as olheiras, tá? De que é muito cansativo, muito cansativo. Mas vale a pena. E a gente está plantando para a eternidade. Nosso trabalho, e foi algo que... Pode ir. Nosso trabalho não é vão. Não é. Não é mesmo. Deus tem algo grandioso para fazer na vida dos nossos filhos. E saibam que Ele pode usar as nossas vidas para isso. E vocês, literalmente, têm a faca e o queijo na mão. O mineiro tem o pão de queijo, a goiabada, o cafezinho também. Mas a gente tem tudo o que é necessário. Então, há esperança, tem jeito. Nossa, eu fiz tudo errado até hoje, vou chutar o balde. Não, gente. Não, de jeito nenhum. Vamos junto, vamos pensar em alguma coisa? Eu não sei como é que eu vou fazer. Tá bom, vamos conversar? Vem junto com a gente, vai lá em casa, a gente toma um cafezinho, eu faço um bolo para você.
E eu não sou mineira não, mas eu sei fazer. Eu faço um bolo, a gente toma um café, a gente pensa em jeitos de como caminhar junto e de como ver essa realidade sendo diferente. Muitas pessoas chegam para mim e falam, nossa, mas seus filhos são especiais, porque eles ficam lá sentados o culto inteiro, prestando atenção. Nem sempre prestando atenção, tá, gente? Mas eles ficam lá. Mas isso foi um treino. Isso foi um treino. Não foi algo que aconteceu, chegou aqui na Piba, eles magicamente se sentaram ali no culto e ficaram. Não, foi um treino, e é um treino diário. Muitos domingos à noite, minha esposa chegando, chorando em casa, tá, gente? Muito, muito. Porque Henrique, inclusive, antes, era o pastor da igreja, né? Então, era eu sozinha com os 4, porque Zezinho nasceu aqui. Então, era eu sozinha com os 4, para segurar os 4, para que não fizessem bagunça toda. Era difícil, sempre foi difícil. Mas vale a pena. Vale muito a pena. E, mesmo em meio a todas as lágrimas, eu reforço a minha força no Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. Quando chega nos dias que faz, eu estou sem paciência para esses meninos, vai no cantinho lá, ou até no meio deles mesmo, que é bom eles verem a gente chorando. E chora, gente, chora. Ora, se ajoelha, ora ao Senhor e faz, Deus, por favor, me ajuda, porque eu não tenho condições. E, gente, vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu faço isso por dia. Por dia. Porque é cansativo. Mas vale a pena e é possível. E é para o Senhor que a gente faz isso. É para adorar ao Senhor que a gente pode proteger os nossos filhos, para que eles possam ser adoradores algum dia. Para que eles possam ter essa experiência com o Senhor, e uma experiência transformada e protegida para a glória dele mesmo. É isso aí. Nossa palavra final é de esperança, porque nós estamos atarefados, morrendo de medo de dar errado, né? Irritados muitas vezes, porque a gente fala e parece que a nossa palavra não é nada aos nossos filhos. Muitas vezes cansados, frustrados, desanimados. Essa é a nossa vida. Parece que os filhos vêm para colocar os nossos pecados todos à tona, para que Deus vai lá e dá uma esfregada na nossa cara no chapisco, né? E a gente descobre que a maravilha de sonhar com os filhos, ela não corresponde à realidade de educar os filhos. Mas o que a Bíblia diz é que, quando o Senhor edifica a casa, essa casa ela é muito bem edificada. E que, no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. O galardão é a recompensa. E Deus entrega os filhos para a gente, são dele, entrega para a gente, fala assim, você vai trabalhar e eu vou edificar. Senhor, eu não estou vendo ser edificado, não, porque está me dando muito trabalho, eu não estou vendo o resultado. Senhor, eu vou jogar a toalha, se eu não jogar a toalha, eu vou jogar o menino. Se eu não jogar o menino, eu me jogo. Dá um desespero, às vezes. Irmãos, nós sofremos com isso também. Tá? Eu sei que tem muita gente que tem uma ideia muito errada sobre nós, como família. Nossa, os filhos nasceram perfeitos. Vocês vão ter um sentimento que eu vou explicar agora. Quando o menino parece bonzinho, o mérito é de quem? Quem que é o responsável pelo menino ser bonzinho? O menino. Seus meninos são bonzinhos demais. E quando é errado, a culpa é de quem? Dos pais, é óbvio. E às vezes dá uma raiva, porque não é assim, dá trabalho, dá mesmo. Mas veja só, e a recompensa? E a recompensa? E quando o menino chega, um menino desse tamanho aqui, e chega assim, papai, posso comer doce? Por favor. Esse negócio é legal demais. Porque foi muitos dias a gente falando com ele, fala por favor, e ele fecha a cara e não fala.
E tinha dia que ele falava assim, não. E tinha dia que ele desistia do negócio só para não falar. Não é assim? Então a gente se identifica. Tudo isso aí são coisas que nós colocamos porque nós passamos. Talvez você tenha ainda algo a acrescentar. Faz parte da criação dos filhos, mas o Senhor está edificando um lar para Ele, para adorar a Ele. Está criando filhos para que possam honrá-lo, para que sejam diferença no mundo, e você é parte desse processo, você é responsável por isso. Então, tome a criação dos seus filhos nas mãos, aceite o desafio, entenda que o cansaço é para um benefício muito maior. Tudo na vida cansa. Trabalhar cansa, não cansa? Tem gente que trabalha com os braços, isso dá muita dificuldade. Eu já trabalhei como servente pedreiro, a gente carregar peso, virar massa, com meus braços magros ainda, é muito difícil. Hoje eu trabalho sentadinho na cadeira, hoje eu tenho dor de coluna, dor de pescoço, torcicolo, vira e mexe, quase toda semana. Mas cansa emocionalmente, cansa mentalmente. Mas eu estou lá, não estou? Eu não estou me esforçando? Você não está lá se esforçando para ser o melhor no seu trabalho? Para fazer bem? Também faça pelos filhos. E esse é um retorno muito maior. Porque esse pode ser um retorno para a eternidade. E deve ser um retorno para a eternidade. Então, nossa palavra aqui é de encorajamento. 1 Coríntios 15, 58. Diz, portanto, meus amados irmãos, vamos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E não é vão mesmo. Ele retorna. Ele retorna para a honra e glória do Senhor. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Gente, eu falei sério quanto ao cafezinho, tá? Henrique, pode falar. Faz alto para o pessoal que está lá atrás poder te ouvir também. O comentário que eu queria fazer, na verdade, era sobre, às vezes, as expectativas que a gente tem. E hoje meus pais almoçaram comigo e foram, não planejado, mas sobre meus pais, meus irmãos, então estávamos todos na minha casa hoje. E a gente estava conversando sobre justamente o fato de que talvez muitos vivam a mesma realidade que eu. Eu fui a primeira cristã da minha casa, há 10 anos atrás, então meus pais não eram convertidos, nem meus irmãos, e logo depois eles vieram. E eu e meu marido fizemos uma constatação essa semana. Talvez seja a sua primeira vez num lar cristão. E, por exemplo, eu e meu marido hoje é a nossa primeira vez num lar cristão. Nem ele foi criado, nem eu fui criada. E a gente está aprendendo a lidar com tudo isso agora. E é muito comum a gente querer alcançar uma perfeição inalcançável. E é muito confortante, né, a gente participar num momento como esse. Eu também sou professora de EBD. Então, assim, é muito confortante ver essa oportunidade de pais poderem ouvir isso. Porque os nossos lares não são perfeitos, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir. Porque não vai ser fácil. Não, acredito que na sua casa também não é todo dia que vocês consigam fazer um culto doméstico, não é todo dia que todo mundo põe todo mundo para dormir junto. Mas eu acho que degrau por degrau a gente vai chegar lá. E realmente entregar os nossos filhos para o Senhor, conforme Ele nos confiou. Eu queria, pode ser até uma pergunta inocente, mas com relação ao Instagram, por exemplo, a conta pode ser aberta ou pode ser fechada. Então, tem aqueles pais, hoje eu falo aqueles porque eu excluí minha conta do Instagram, porque realmente, a gente toma muito tempo no nosso dia e acaba que eu não conseguia dedicar, eu estou em casa para cuidar do meu filho, eu não conseguia dedicar 100%, porque às vezes eu estava ali, às vezes buscando ideia no Instagram, alguma coisa, e rolava e passava horas e horas e ele ali jogado, e enfim. Então, hoje eu não tenho. Mas eu conheço pessoas que têm a conta fechada e que, assim, criam um perfil para poder fazer um álbum para a criança, para quando ela crescer, ela poder ver as fotos, as lembranças, os vídeos. Enfim, toda essa exposição, mesmo em conta fechada, pode ter alguma questão de exposição para pedófilos, para outras contas que não seriam, que estão ali privada? Nada na internet não é público.
o seu e-mail, que é a coisa mais privada que existe na internet, ele também é público. Tá? E isso, para mim, é uma dor muito grande, porque eu odeio exposição em muitos níveis. Então, eu mesmo tenho essa dificuldade de buscar formas de manter as coisas privadas, tá? O máximo privado. E eu faço isso já. Hoje eu tenho o máximo possível de contas fechadas, mas vira e mexe, tem algum, você ouve falar, até mesmo no jornal, de algum tipo de vazamento. O que é o vazamento? Eles vazam o seu e-mail, a sua senha, outros dados seus, e com esses dados as pessoas conseguem invadir o sistema, tomar suas credenciais, fazer tudo que eles precisam, e aí, de repente, você não consegue acessar a sua conta. Você marca lá que você esqueceu a senha, na verdade, você não esqueceu, você tem certeza que era aquela mesmo, aí você tem sua conta de volta, está tudo bem. E você acha que está tudo bem. Eu acho que existem outras formas, tá? Mas essa questão de qual é a melhor forma? Não tem. Não tem uma melhor forma. Só que o Instagram, a natureza dele é a publicidade e não a privacidade. Então, eu não faria um álbum de fotos no Instagram. Ok? Agora, deixa eu dar um alerta para vocês. Hoje existe uma moda entre os adolescentes. Tem um perfil público e tem o perfil só dos amigos. Pais. PVD, esse é o nome. Presta atenção. Se você não está no PVD, está na hora de você correr atrás. Beleza? É bem provável que o seu filho, que já tenha aí os seus 12 anos, ou se ele tem um celular, ele deve ter uma conta privada. Tá bom? Então, esse é um alerta. Ok? Então, a pergunta não é inocente, é uma boa pergunta, mas a gente precisa ir além dela. Tá? Tem outras formas de guardar? Tem muitas outras. Talvez a melhor de todas seria chama NAS. É um aparelho que você compra, caro para desgramar. Você coloca na sua casa, dentro da sua rede, mas aí tem todo um conhecimento, que, assim, será que vale a pena? Existem outras formas mais baratas, né, de fazer isso. Mais alguém? Não? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo aqui. Precioso da gente poder compartilhar um pouco de experiência, saber que o Senhor está conosco e que, apesar de todos os perigos, o Senhor é o nosso guardião. E que, mesmo quando nós tropeçarmos, o Senhor está lá para nos levantar. E isso é muito reconfortante. Muito obrigado, porque o nosso trabalho não é vão, e no Senhor, por causa de Jesus Cristo, por causa da misericórdia, do perdão, da graça, nós podemos chegar no dia de amanhã, depois do choro, com as forças renovadas, cheios de alegria, cheios de esperança, sabendo que o Senhor está conduzindo um processo em nós e nos nossos filhos, também através de nós. Eu quero pedir que o Senhor nos encha de coragem, de força, de desejo de melhorar, também de percepção daquilo que nos rodeia, dos perigos que nos rodeiam, para que nós possamos proteger, mas não impedindo os nossos filhos, mas preparando para que eles sejam maduros, maduros na fé, maduros na vida, homens e mulheres realizados no Senhor, mas principalmente crentes no Senhor, crentes que o Senhor também caminhará com eles, assim como tem caminhado conosco. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade também. Pode vir. É um prazer compartilhar. E eu sei que existem muitos desafios no meio do caminho. Se tiver qualquer dúvida, pode nos procurar. Tá? Nós temos o prazer de compartilhar, talvez, as ideias que nós tivemos, aquilo que nós já fizemos deu errado. Só que são muitas coisas para compartilhar, então a gente tinha que pesar o que dava para trazer, o que não dava. Às vezes o que deu errado com a gente vai dar certo com vocês, e o contrário também. Queremos agradecer a Natália, o pastor Henrique, né, que Deus continue abençoando, um assunto tão relevante, né, aos nossos dias atuais, e toda a bagagem que eles têm também, né? Como dizer eles, às vezes o que deu certo para eles é diferente de outra família, né?
E uma coisa nós podemos crer, né, que não há vitória sem lutas, né? Então que nós possamos continuar nessa persistência com o Senhor e Ele vai nos trazer sabedoria, né, dia a dia para estar lidando com todas essas situações. Uma lembrancinha. Deus continue abençoando a vida de vocês.